E aí, pessoal, mais um filo do reino animal, né, para a gente poder estudar, certo? Deixar aí para vocês assistirem e tirar dúvida nas próximas aulas. Vamos lá. Então, vamos estudar o filo artrópoda, né? Cujo nome já vai trazer uma característica marcante do grupo, que é o fato de terem, patas articuladas, né? Arto, que significa articulações, e podas, que significa pés. Então, pés ou patas articuladas, né? Como caracterização geral, eles são triblásticos de simetria bilateral, né? Esses termos aí eu já venho falando ao longo do reino animal. São indivíduos também celomados e protostômios. Para quem não lembra, protostômio é quando o blastóporo lá no embrião, ele vai originar a boca, só depois vai vir o ânus, beleza? Possui apêndices articulares, né? Patas e outros apêndices articulares, como já falei no começo do slide. E possui um corpo segmentado, né? Assim como os anelídeos, né? Esses indivíduos também têm corpo metamerizado, só que é uma metameria desigual, não é igual ao dos anelídeos, ok? Mas também tem compartimentos no corpo desse indivíduo que a gente vai ver ao longo dos grupos, né, que pertencem a ele. Gente, outra característica muito marcante desses indivíduos aqui é que eles fazem um processo de muda ou ecdise, certo? Devido a possuírem o exoesqueleto, certo, de quitina. O que é esse exoesqueleto, né? O exoesqueleto é um esqueleto externo, certo? Feito de um carboidrato chamado de quitina, que às vezes é impregnado com outro material mais resistente, né? O que acontece? Esse exoesqueleto, ele é como se fosse uma armadura. Imagine você vestido numa armadura, certo? Sem poder tirá-la. Você vai crescendo. Chega uma hora que não tem como você crescer, a não ser que você tire a armadura e coloque outra, porque aquela armadura externa não cresce junto com você. O exoesqueleto deles é assim. Por que o esqueleto não cresce? O esqueleto deles, gente, além de ser externo, ele não tem vida. Ele é de um material sem vida, diferente do nosso. Nosso esqueleto tem vida, né? E interno, claro. Então, quando a gente cresce, nosso esqueleto cresce junto. Neles não. Eles crescem, mas o esqueleto não contém crescimento. Daí, para poder crescer, eles precisam trocar. E essa troca é chamada de muda ou ecdise, né? Daí eles vão ter um crescimento do corpo feito em etapas, como está aqui. Depois eu volto aqui. Nesse slide aqui, Aqui, por exemplo, a curva A, ela representa um crescimento, né, de um vertebrado, como a gente, por exemplo. Nós temos um crescimento contínuo até que se chega numa fase que a gente para de crescer e pronto. Né? Claro que tem umas fases que a gente cresce mais, né? Mas vai chegar uma hora que a gente para de crescer, certo? No crescimento do artrópode, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer até atingir o tamanho máximo do seu exoesqueleto, e após isso ele vai ter que fazer a muda ou ecdise, trocar o exoesqueleto. Depois ele cresce de novo até o máximo, aí para novamente de crescer, realiza a muda, faz outro crescimento e assim por diante até chegar ao seu tamanho máximo. Para ficar mais claro o que né, eu vou deixar aqui um vídeo. Veja só, alguns artrópodes aqui fazendo a troca do exoesqueleto. Veja só. Aqui, gente, pensa que é o indivíduo que morreu, né? E que decompôs, né? Deixou só a casca, mas olha que interessante isso aí. E ao sair já tem um exoesqueleto só que delgado, sabe? O exoesqueleto novo dele é delgado por uma distância, ou seja, ele é meio flexível, ele infla um pouquinho, dando espaço para o animal crescer e vai ficar rígido. Olha o do siri como é interessante também. Na verdade, todos aí são interessantes, eu acho. Escorpião. Pronto. Então esse aí é o processo de muda ou ecdise dos artrópodes. Continuando, vamos à classificação, né, desses indivíduos. Nós temos aqui 5 classes principais, né? Os crustáceos, né? Os aracnídeos ou quelicerados, né? E insetos, quilópodes e diplópodes, ok? Na verdade é o seguinte, gente, esse nome crustácea
classe crustácea, cleicerada e classe aracnídea, é o seguinte, é porque crustácea e cleicerada são subfilos do filo artrópode. Essas três classes aqui pertencem a um subfilo chamado urinâmia, certo? Mas basta a gente conhecer realmente a classe. Não precisa se preocupar com o nome de subfilo, apesar de parecer, né? O crustácea aqui é igual, na verdade, né? Mas aí quelicerato já vai ser outra coisa, urinâmia, né? Então deixa só esses 5 nomes aqui mesmo, que são as classes que são importantes: crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Bem, nos crustáceos, certo? Nós temos indivíduos que têm uma divisão do corpo em cefalotórax e abdômen, ou seja, cabeça unida ao tórax, né? E o abdômen. O exoesqueleto, além da quitina, vai ter sais de cálcio, carbonato de cálcio, por isso que é rígido, né, galera? O caranguejo tem aquela casca rígida que não se compara àquela casca da barata, por exemplo, né? Que é bem mais fraca, vamos dizer assim. O habitat predominantemente aquático, né, desses indivíduos. Exemplares terrestres, temos aí o tatuzinho de jardim, que daqui a pouco mostra a figura, e os exemplos principais, né, a lagosta, delícia, camarão, nem se fala, caranguejo, é gostoso, mas dá tanto trabalho para comer que eu não faço questão, certo? Como eu falo sempre, sou mais sushi. Brincadeira, vamos lá. Possuem 2 pares de antenas, né, na cabeça, certo? Um par de mandíbulas, 2 pares de maxilares. O número de patas vai variar entre 5 e 6 pares, ok? Gente, são informações que eu vou concordar se vocês disserem que é decoreba, né? Infelizmente, não tem pra onde correr. Por isso que, né, só para esse filo, tipo, eu sempre venho falando de fazer uma tabela, né? Mas para esse filo tem que ter uma tabela exclusiva para ele, para colocar as características da classe. No final do slide já tem uma tabela. Só que eu sempre digo, é muito melhor para aprender você fazer sua própria tabela do que pegar uma já feita, né? Pelo menos eu, quando estudo, é assim. Ou mapa mental, né? Quem gosta também, claro, ok? Alguns são filtradores, certo? Alimentando-se de micro-organismos e detritos orgânicos, e outros são carnívoros. Aqui o camarão, a estrutura corporal do indivíduo aí do camarão, ó, certo? Quanto à fisiologia, né? A respiração desses indivíduos é do tipo branquial, né? Mesmo quando o caranguejo está fora, ele mantém as brânquias molhadas, né, para poder respirar. Por isso que quando o caranguejo está na feira, o pessoal fica molhando ele para que ele possa sempre estar respirando, né? Se não comprar ele morto. A excreção é feita por glândulas verdes ou antenais, é o nome do sistema excretor, ok? A circulação é do tipo aberta, ou lacunosa, ou lacunar, né? O transporte de nutrientes e gases se dá por meio de pigmentos também respiratórios, certo? Assim como em muitos outros animais. Sistema nervoso do tipo gangliolar. E quanto ao sistema sensorial, nós temos aí a função tátil nas cerdas, né? Aqueles pelos na perna do caranguejo tem função tátil. Função química, paladar e olfato, também nas cerdas, né, que estão situadas nas antenas, peças bucais e maxilípedes, né, o maxilar deles, ok? E também visual, os ocelos, certo? E os olhos compostos. Os ocelos que vão dar uma noção de intensidade luminosa, e os olhos compostos que já vão gerar um certo tipo de visão, beleza? Quanto à reprodução, a maioria é dioica, ou seja, sexos separados, e alguns vão possuir dimorfismo sexual, ou seja, aquela diferença entre o macho e a fêmea. Fecundação de tipo externa, fora do corpo da fêmea, né? E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Aqui alguns exemplares, né? O tatuzinho de jardim, ó, que é o exemplar terrestre. Ok? E vamos agora para os aracnídeos. O habitat terrestre, né? Corpo dividido em cefalotórax e abdômen, como lá nos crustáceos, ok? As antenas e as asas nesses indivíduos são ausentes, graças a Deus, né? Já pensou escorpião e aranha com asa? Basta a barata, né? Que já dá aquele susto aí, né? Eu não tenho muito medo de barata não, mas é uma galera que se vê uma barata voando, ah, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar, corre, que o negócio é feio, né? Eu entendo, mas vamos lá. Nesse caso aqui eles são ausentes. Nesse eu teria medo, né? Um escorpião voando, uma aranha voando em cima de mim, aí eu teria mais medo.
As quelíceras, né, que servem para capturar e paralisar a presa, certo? E os pedipalpos para manipular o alimento, né? Fazer o corte também, a mastigação. É das quelíceras, galera, que no caso das aranhas vão liberar aí o seu veneno. Possuem 4 pares de patas, certo? São carnívoros, ou seja, predadores. E aí os exemplares, né? Os principais são a aranha e escorpião, mas, né, o carrapato, a sarna, né, que causa sarna na espécie humana, por exemplo, e também os cravos, eles são exemplares de artrópodes, né? Inclusive, gente, esse do cravo, o Demodex folliculorum, ele vive na nossa pele, é um parasita, né? Não é bem um parasita, né? Ele é mais tipo comensal, é porque às vezes ele vai causar algum certo prejuízo formando aqueles cravos mais indesejados, né? Aí a gente pode colocar ele como parasita nesse sentido, de prejudicar. Quanto à questão da fisiologia, digestão completa, né? Ou seja, sistema digestivo completo, está escrito aí errado. Sistema digestivo completo, ou seja, tem boca e ânus, certo? E muitas vezes a digestão extracorpórea. O que é isso? A digestão ocorre fora do corpo, para depois, ó. É tipo assim, a aranha. Ela digere o alimento dela primeiro, fora, antes de engolir. Aí depois que está digerido é que ela bebe aquilo ali. Eu digo bebe porque praticamente fica liquefeito, né? Tipo, ela pega e coloca o veneno dentro de uma mosca. A mosca vai se liquefazer por dentro, ela vai sugar aquele material ali, né? É o alimento dela. No caso, digeriu e depois já bebe digerido, ok? Ainda bem que a gente não é assim, já pensou se digere a comida depois ser meio complicado, né? A respiração é do tipo pulmonar, né? Sendo que os pulmões são pulmões foliáceos, certo? A excreção feita por glândulas coxais e tubo de Malpighi. Sistema nervoso gangliolar, eles possuem um gânglio cerebral e outros espalhados pelo corpo. E quanto ao sistema sensorial, também possuem cerdas táteis e quimiorreceptoras, né, alguns pelos. Isso aí dá para ver principalmente nas aranhas, certo? Possui 5 a 8 olhos simples, beleza? Quanto à reprodução, a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto, são dioicos com dimorfismo sexual. Características que eu já explico aí, todos os filos do reino animal vêm repetindo, e os ovos são colocados dentro de um casulo de seda na forma de um ovissaco. Algumas espécies carregam o ovissaco e o depositam na terra, e tem outros que vão levar esse ovissaco como se fosse nas costas, né? Tem até uma espécie de aranha que carrega isso nas costas, e quando os filhotes nascem, os filhotes comem a própria mãe como primeiro alimento. Só curiosidade aí. Aqui os exemplares, os ácaros, o que causa cravo, e os insetos, né? O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, possui 3 pares de patas e 1 par de antenas, podem ter asas ou não, alguns têm 1 par de asas, outros têm 2 pares de asas, possuem peças bucais variadas, né? Peças bucais que variam com o tipo de alimentação desses indivíduos. Tem o picador, mastigador, lambedor, sugador. Depende do estilo de vida desse indivíduo, o que é que ele faz, como é que ele se alimenta, né? Aí a peça bucal vai ser variada. Respiração do tipo traqueal, ou seja, são traqueias, né, como se fossem buracos na pele que vão oxigenar diretamente o sangue. Excreção feita por túbulos de Malpighi. Circulação do tipo aberta, ok? Digestão, sistema digestório completo e sistema nervoso também gangliolar. Só informações que vão ser repetitivas ao longo do reino animal. São dioicos, sexos separados, né? Fecundação interna, né? Desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Aí vem o seguinte, veja só. Quando ele tem desenvolvimento direto, ele é um indivíduo ametábolo, ou seja, não sofre metamorfose. Quando ele tem desenvolvimento indireto, ou ele é hemimetábolo ou holometábolo. O hemimetábolo é quando ele faz metamorfose parcial. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Caramba, não tá. Por exemplo, né, o gafanhoto. O gafanhoto ele nasce bem parecido com o adulto, mas ele vai sofrer pequenas transformações, certo? Até se tornar um adulto. E a principal delas é ganhar asas. Ok? Ele é hemimetábolo. O holometábolo, gente, holo significa total. Hemi, né, é parcial. O holo total, metamorfose completa, certo? É quando passa pelos estágios aqui de ovo, ninfa, né,
até chegar à fase adulta. Ah, não, desculpa aí, galera, desculpa aí. Ovo, ninfa, fase adulta, no caso, são dos hemimetábolos. Aqui é do... se não me engano, aqui é o cupim. Não, tá dizendo que é a barata, né? A barata, mas se não me engano, o cupim também. Não. A barata, desculpa aí, galera, desculpa aí. A barata, no caso, é a hemimetábola, né? São as traças também são hemimetábolas. No caso do ovo nasce a ninfa já é bem parecida com a adulta, né? E aí ele vai sofrer pequenas transformações até se tornar o adulto, ok? Isso é hemimetábolo. O holometábolo já vai passar por mais fases. Ele nasce na forma de ovo, certo? Passa para o estágio de larva, da larva para a pulpa, e da pulpa vai se tornar um adulto. Isso aqui, no caso, é metamorfose completa ou total, ok? Desculpando aí a gafe cometida porque eu me atrapalhei. Aqui um exemplo, né, das borboletas, também com um casulo. E vamos falar dos quilópodes e diplópodes, bem rapidinho, bem básico. Primeiro, os quilópodes, eles têm corpo dividido em cabeça e tronco, possuem um par de patas por segmento, eles têm segmentos parecidos com os anéis também lá dos anelídeos, certo? São venenosos e com movimentos bem rápidos. Exemplo, a lacraia e a centopeia. Vai lacraia, vai lacraia. E aí, os diplópodes. Sem besta, né? Piada sem graça, né? Besta, né? Diplópodes, gente, possui corpo dividido em cabeça e tronco, 2 pares de patas por segmento, daí o nome diplópodes, né? Não são venenosos e têm movimentos lentos. O exemplar aí, piolho de cobra, todo mundo já... eu acho, né? Eu conheço, pelo menos conheci desde quando era criança, o piolho de cobra, né? Aí tem gente que pega e mata o bichinho. O bichinho nem venenoso deixa o bichinho em paz, certo? E aqui também o embuá. E aqui a tabelinha que eu disse a vocês que tinha, né? Quem quiser dar um print nela aí durante a videoaula ou depois, né? Me pedir o slide que eu mando, ok? Galerinha, por hoje é só, né? Na verdade, a gente vai conversar, né, as dúvidas na nossa aula online na outra semana, beleza? E para isso vocês já sabem, né? Tem que responder a atividade, beleza? Usem o restante do horário para isso, claro, acabem depois, ok? Valeu e até mais.